Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos estejam bem, tá bom? Vamos aguardar aí os primeiros minutinhos antes da nossa aula. E enquanto isso, eu vou fazer uma pequena apresentação. Vou dizer algumas características da minha vida pessoal, da minha vida profissional, algumas coisas pertinentes e que fazem parte de todo esse projeto do Terminando a Tese, tá bom? Primeiramente, sejam todos bem-vindos, é um prazer enorme poder partilhar esse momento com vocês e principalmente nesse momento em que o mundo passa aí por uma crise, um problema de saúde que atinge todas as demais áreas. E então é um privilégio, é um prazer estar aqui podendo conversar sobre escrita acadêmica com uma comunidade acadêmica, pessoas voltadas a se preocuparem com a área da educação. Então é um prazer enorme poder vivenciar esse momento com vocês. Então eu me chamo Fidelane Souza, eu sou graduada em Letras, paraense, nasci no sudeste do estado do Pará, sou apaixonada pela minha terra e trabalhei por muitos anos na educação básica, nas escolas particulares e escolas públicas, né? E aí tendo toda aquela dimensão. Fiz uma especialização em literatura e cultura na e da Amazônia. Eu tenho muito prazer de falar sobre essa especialização, porque a mim ela contou muito para não só a minha compreensão profissional, mas também a dimensão do que é viver no estado do Pará e ter essa dimensão educacional dentro daquela região. E aí, dito isso, depois dessa especialização, abriu todos os horizontes, né? E o desejo de fazer mestrado, conhecer a fundo a carreira acadêmica, cresceu cada vez mais. Então, depois da especialização, comecei a sonhar com o mestrado e executar as tarefas para o processo seletivo de mestrado, né? Digo executar as tarefas porque, além de sonhar, é preciso ter um planejamento gigante para enfrentar um processo seletivo de mestrado, que no meu caso é um processo seletivo de mestrado aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde hoje eu estou, né? Então, em 2015, cheguei em Porto Alegre, finalizei o mestrado ali em meados de 2017 e atualmente estou terminando a tese. E aí, contando um pouco dessa narrativa, né, dessa construção de vida acadêmica, chegamos hoje aqui no Terminando a Tese. O objetivo desse grupo é, de algum modo, compartilhar energia, né, em busca dessa finalização de etapas da escrita acadêmica. E é muito caro que isso fique bem claro, né, e bem apresentado aqui no grupo. A intenção desse grupo é que a gente possa, juntamente, criar uma corrente de apoio, porque a vida acadêmica tem esse quesito de que é um ambiente extremamente inóspito a trocas e a parcerias. E eu não acredito que a educação tenha essa postura, e muito menos essa postura dentro da pós-graduação, que se estivermos falando de pesquisadores, cientistas que trabalham com acúmulos de informação. Então, o interessante é que a comunidade científica compreenda que esse ambiente tem que ser colaborativo. Então, terminando a tese, tem esse objetivo central. É um ambiente que trabalha e se preocupa com as questões educacionais e é um ambiente colaborativo, tá bom? Então, esse âmbito geral para que vocês possam me conhecer um pouco mais, perceber a intenção do grupo Terminando a Tese, e aí, mostrando um pouco da importância do grupo Terminando a Tese, chegamos à possibilidade de aumentar esse projeto, porque se nós estamos falando não só de terminar uma etapa da escrita, mas nos preocuparmos com a dimensão maior da educação e da pós-graduação, o peso que a pós-graduação tem, né, para o Brasil, pensamos num nome movimento acadêmico. Então, já adianto a vocês que o Terminando a Tese tinha uma página no Instagram semelhante, com o mesmo nome, quero dizer, Terminando a Tese no Instagram. E no Instagram eu já mudei o nome, agora é Movimento Acadêmico, porque eu acredito que, além de trabalharmos com os aspectos práticos da escrita, com os aspectos técnicos da escrita, estamos em um momento de nos preocuparmos com os próximos passos da pós-graduação no Brasil. Diante de toda essa construção de dimensão política, né, de toda essa preocupação em torno do colapso de saúde que o mundo está vivenciando perante
ao coronavírus. É importante nos preocuparmos, a nós, da comunidade acadêmica, nos preocuparmos com os próximos passos, com os efeitos dessa crise na educação. E não somos ingênuos ao ponto de pensarmos que vai ficar tudo exatamente igual. Então, o movimento acadêmico, que agora vocês podem ter acesso, né, à construção desse movimento acadêmico lá pelo Instagram, ele vai pensar exatamente isso, né? Quais são os próximos passos? Como é que nós, da comunidade acadêmica, estamos absorvendo e sugerindo as próximas mudanças. Então, eu acredito muito que partindo de um coletivo preocupado com determinado caminho da educação, é que vamos encontrar os melhores meios de nos estabelecermos dentro da pós-graduação, tá bom? Então, é um convite. Terminando a tese aqui no Facebook, é um apoio, é um grupo que trabalha na noção de ajuda mútua. Eu não quero aqui ninguém achando, nossa, a técnica de escrita ou de leitura é minha e eu achei maravilhosa e vai ser o que vai me alavancar, porque a comunidade científica por muito tempo trabalhou na perspectiva de uma torre de marfim, em que a comunidade ou os problemas práticos do dia a dia não os interessavam, e isso não deu muito certo. Então, terminando a tese, tem essa proposta democrática da partilha do saber, da partilha dos caminhos técnicos, das orientações, para que essa estrutura possa ser menos inóspita, né? Mas também, o Terminando a Tese promove o diálogo para descobrirmos quais são as próximas etapas da educação e da pós-graduação e da graduação em nosso país. Dito isso, né, vamos lá para o conteúdo, vamos destrinchar os fundamentos da escrita acadêmica. Eu acho que já deixei bem claro que estou muito feliz com essa live, com esse primeiro momento. Eu pretendo estruturar as próximas aulas e divulgar e fazer as aulas lá pelo Instagram, na página do Movimento Acadêmico. No entanto, temos uma comunidade maravilhosa aqui no Facebook, de mais de 1000 pessoas, e isso me deixa muito empolgada para continuar fazendo algumas lives aqui pelo Facebook, que é uma comunidade fechada, em que vocês já estão dedicando energia e interação. Então, nada mais justo que essas aulas aconteçam aqui e que eu possa receber de vocês os feedbacks, tá bom? Ou perguntas sobre a aula, sugestões das próximas aulas, tirarem dúvidas sobre os próximos trâmites, tá bom? Então, a aula de hoje está dividida em 3 passos, digamos assim, 3 momentos principais. No primeiro momento, vamos falar sobre... Eu vou observar de vez em quando a minha planilha, tá bom, gente? Então, aqui tá o meu caderno com todas as minhas anotações para a aula de hoje. Então, às vezes, vocês vão observar que eu estou aqui olhando a estrutura da aula. Então, nós vamos, no primeiro momento, falar sobre os padrões gerais da escrita acadêmica, as noções sobre letramento científico, né? Letramento dessa comunidade científica, certo? E no segundo momento, vamos falar sobre técnicas específicas para leitura e no terceiro momento, técnicas específicas para escrita, tá? Esses 2 momentos, o segundo momento e o terceiro, são altamente associados. Não dá para utilizar a técnica de leitura sem utilizar não dá para utilizar uma técnica sem a outra. As duas caminham simultaneamente. Pois bem, finalizando esse terceiro momento de conteúdo sobre técnica da escrita, eu vou abrir aqui para fazer algumas dicas gerais, né? Dicas amplas sobre a pós-graduação. E posso observar também as perguntas de vocês aqui, porque aula sem interação dos alunos ou sem um feedback imediato fica um pouco sem a proporção e a dimensão que eu preciso que a aula tenha, né? Então, por favor, quando estivermos chegando ao final aí do conteúdo ou ao longo do conteúdo, façam os seus apontamentos, as suas perguntas, que isso vai ser muito importante, não só para mim, mas para que os demais possam alcançar algum pensamento ou raciocínio que você tenha encontrado interessante em relação à aula, tá bom? Então, ao final da aula, vou poder responder algumas perguntas de vocês e tenho certeza que essa troca vai ser muito importante e pertinente, certo? Então, pessoal, quais são os elementos desses padrões da escrita acadêmica? O que faz a escrita acadêmica ganhar essa dimensão técnica? E quais são os aspectos do letramento científico que realmente diferencia a comunidade
acadêmica, né, nesse quesito escrita. Tá? Então, existem as dimensões da oralidade, as dimensões do quanto desse texto alcança um público através de publicações orais, né? O quanto você expõe esse conteúdo, mas especificamente nós vamos trabalhar de como o letramento científico funciona, quais são as técnicas, quais são os níveis, quais são os estilos, né, de linguagem que diferencia a nossa escrita acadêmica. Então, um dos primeiros aspectos desse letramento científico está na nossa redação acadêmica. Obviamente, o estilo formal, né? Uma linguagem que tenha o tom e uma dinâmica e um contexto que favorece o bloco de conhecimento científico da sua área. Estamos falando aí ou da área das ciências exatas, ou área das ciências humanas. Essas ciências têm um tom, um formato de linguagem. Então, cabe a cada um de nós percebermos qual é o nível de linguagem que o meu fazer, né, científico propõe a expor. Então, nesse primeiro passo do letramento científico, estamos falando de um nível de texto, né, dessa redação, percebemos que existe duas vias. Uma é perceber que tipo de linguagem o meu saber científico propõe. E dois, quem é esse público? Quem é o público que recebe? A partir do momento que a gente abre o leque do público, nós vamos chegar numa questão chamada estrutura do texto. Porque cada comunidade científica, ela se estrutura em divulgar ciência através de um formato textual. Então, o letramento científico, ele passa por você reconhecer o nível de linguagem adequado para a sua área, quem é o público que vai receber esse texto, e um terceiro passo, que é a estrutura, né, o gênero que você vai apresentar esse texto. Quando estamos nas questões dos gêneros, nós vamos perceber que temos o artigo, a resenha, a monografia de graduação. Por mais óbvio que isso pareça, cada um dessas etapas tem uma estrutura muito rígida. Dificilmente você consegue fugir. Então, o letramento científico exige que você tenha uma intimidade com a estrutura do texto que você está executando. Por mais óbvio que pareça, mas essa falta de flexibilidade da estrutura aparentemente nos mostra que todo mundo já sabe. Então, a estrutura de um artigo, eu leio vários artigos, então eu já sei qual é a estrutura de um artigo. Mas conhecer profundamente o nível de linguagem de cada uma das etapas de um artigo é que faz toda a diferença, tá? Então, eu diria que um primeiro exercício para hoje, nesse letramento científico de escrita acadêmica que vocês estão compartilhando aqui comigo nessa aula, seria mergulhar no formato, né, no estilo de texto que vocês estão executando. Por exemplo, o pessoal da graduação precisa ler TCCs prontos, defendidos na sua área. E geralmente TCCs que tiveram um grande impacto, que foram executados, elaboraram, passaram por uma banca, foram publicados, né? Chegaram a esse público-alvo, e esse público-alvo recebe isso com certo louvor, digamos assim, tá bom? Então, um dos primeiros exercícios que eu gostaria que as pessoas que estão com papel e caneta, né, ou com bloco de notas no celular, ou com computador aberto, já pode anotar. Preciso ler trabalhos e estruturas que estejam adequadas ao texto que eu estou produzindo, tá? Então, dito isso, gente, depois que vocês perceberem, que vocês se tornarem de maneira íntima cada uma das etapas do texto de vocês, isso já ganha uma outra dimensão técnica. Agora vocês não estão lendo a dissertação de alguém para descobrir qual é a argumentação daquele autor. Agora você está lendo ela de forma técnica. O que ele utilizou, qual nível de linguagem ele utilizou para fazer a introdução, quais foram as etapas técnicas da introdução, quais foram as etapas que ele utilizou para dividir os tópicos do título,
quais foram as etapas metodológicas, onde ele distribuiu as etapas metodológicas, tá? Essa é uma leitura técnica dos trabalhos. A primeira atividade que eu recomendaria a vocês é que vocês fizessem uma leitura técnica de outros trabalhos científicos, tá bom? Claro que fazendo as devidas ressalvas, isso já acontece em certa medida. É natural que você leia uma tese, 2, 3, enfim, independente da quantidade. Durante a pesquisa científica, você acaba lendo trabalhos que foram realizados antes do seu. Isso é super natural. Mas o exercício aqui, né, um dos fundamentos da escrita acadêmica é que você leia isso absorvendo o padrão técnico, né, a estrutura técnica daquele texto, tá bom? Então fica aí como sugestão para a aula de hoje, ler pelo menos 3 textos no mesmo nível que o seu e anotando as especificidades de cada uma das etapas, tá bom? E aí, então, chegamos numa coisa, num elemento da escrita acadêmica que eu considero, assim, disparado como o mais importante. O que nós temos de estrutura acadêmica, de estrutura de texto acadêmico, que nos favorece perceber a dimensão da nossa escrita? Gente, o poder do projeto de pesquisa de vocês. E eu repito projeto de pesquisa sempre que perguntam com relação à escrita acadêmica. O projeto de pesquisa, ele não é só considerado o mapa da pesquisa de vocês. Ele é mais que isso. Ele é o protótipo, ele é a base da pesquisa de vocês. Sem ele, não existe, não dá para estruturar uma pesquisa. Então, antes que essa minha frase possa assustar, algumas pessoas aqui ainda não fizeram um projeto de pesquisa. O grupo chama Terminando a Tese, para mostrar uma certa urgência da escrita acadêmica, né? E por coincidência é o período que eu estou vivendo, eu estou num processo de qualificar a tese. Mas o importante é que, por mais que você ainda não tenha um projeto de pesquisa, você vai pleitear uma vaga de mestrado, ou está no semestre de executar o projeto de pesquisa do TCC, para fazer seu TCC. O importante é que você perceba o projeto de pesquisa, né, desse projeto de pesquisa, um passo muito importante, tá bom? Quando a gente concebe a dimensão de um projeto de pesquisa, pessoal, quando vocês se tornarem íntimos, ou as pessoas que já são íntimas do projeto de pesquisa, é possível desenhar a nossa aula da seguinte maneira. O projeto de pesquisa, ele vai dimensionar o quanto você conhece do assunto, o quanto você concebe, né, o quanto você consegue construir uma problemática e o quanto você consegue construir as hipóteses e as possíveis respostas dessa problemática. Esses 3 elementos, eles são basilares dentro da escrita acadêmica. Eles são centrais para a escrita acadêmica. Então, um curso que trabalha sobre fundamentos da escrita acadêmica precisa perguntar para a comunidade acadêmica qual é a intimidade que nós temos com relação à nossa problemática, às nossas hipóteses, né? E a noção desse assunto, que é a área e o tema conjugado. A partir do momento que você compreende como se elabora essas etapas, você precisa vencer, né, obviamente, a execução dessas etapas. Mas o primeiro momento é você ter dimensão do que você está propondo. Você vai abrir um diálogo porque encontrou um problema. Que problema é esse dentro dessa comunidade científica? E qual é a linguagem adequada para desenvolver esse problema, tá bom? Então, conhecer intimamente as etapas do projeto de pesquisa. A problemática, as hipóteses, como justificar esse tema, como encontrar a relevância desse tema, o que você já anotou de metodologia para esse tema, tá bom? Então, um retorno ao projeto. Para as pessoas que ainda não têm o projeto, meu conselho é que executem o projeto. Se você começou a fazer seu TCC e por algum motivo não tem mais o pré-projeto, meu conselho seria que você retomasse um tempinho, 1 ou 2 dias, durante esse período de quarentena para executar o projeto de pesquisa, tá? Esse é um dos passos primordiais para você conhecer a pesquisa. Se você já é um pesquisador um pouco mais maduro dentro desse caminho, já está aí terminando a dissertação, tá no doutorado, terminando aí a tese talvez,
O meu conselho também é o mesmo. Retornar aos projetos de pesquisas faz com que você retome a ideia inicial. Então, replaneje a tua escrita, retomando os passos iniciais que você deu. Tendo dimensão de novo de qual foi a proposta de problemática que você levantou, qual foi o recorte teórico que você sugeriu há 2 ou 3 anos atrás, tá bom? Então, digamos que dentro desse letramento científico, 2 coisas são centrais. Primeiro, perceber qual é o gênero de texto que você vai escrever, qual é a comunidade que interessa nesse texto, e essa comunidade já exige uma estrutura. Para entrar nessa comunidade científica, você precisa entrar através de um caminho. E qual é o caminho? A estrutura específica que aquela comunidade científica exige. Exemplo, se nós estamos falando de uma comunidade científica que busca o conhecimento através de revistas, você vai publicar um artigo científico. E o artigo científico está lá, descrito na revista, quais são as normas e as regras. Então, você precisa de um interlocutor, e aquele interlocutor é que vai determinar qual é a estrutura do texto que você vai seguir. Tá? Essa é a lógica da academia. E esse letramento vai ficando, às vezes, digamos assim, escuso. Você sabe, o teu colega publicou um artigo, mas ele não te explicou aqui antes. Ele leu a estrutura na revista X, tá? Principalmente acontece quando você está na graduação ou está chegando ali no mestrado sem compreender muito bem os trâmites do mestrado, né? Não é só cursar as primeiras disciplinas, não é só ter vencido a etapa de elaborar um projeto e toda a etapa de passar no mestrado, mas de conhecer os trâmites legais, os trâmites, as estruturas que exigem uma certa expertise e partilha dos saberes. Por isso que eu acredito que o Terminando a Tese é esse espaço onde a gente possa contribuir com a formação do outro, né? Daquela pessoa que não teve as informações. Então, esse seria esse é o caminho básico para vocês perceberem. A minha sugestão aqui é para que vocês possam fazer um retorno ao que você já tem pronto, né? Independentemente da etapa da escrita que vocês estejam. Quem ainda não tem um projeto de pesquisa vai disponibilizar algum tempo aí para executar esse projeto de pesquisa. Por quê? Porque aí a gente vai entrar agora na segunda etapa da aula, que são as sugestões, né, das técnicas de leitura. Só dá pra... Olha só a frase que eu vou construir agora, tá, gente? Só é possível executar a técnica da leitura quando você compreende a que comunidade científica você faz parte. Do que eu estou falando? Eu faço doutorado em teoria literária, certo? E aí pode ser que você esteja na área da medicina, na área da psicologia, na área da história, da antropologia. Então, você só pode utilizar muito bem a técnica da leitura, que eu vou falar agora, e não é nenhuma novidade, vocês com certeza já utilizam ela bastante, mas a forma com que vocês vão escutar ela hoje, né, pode ser que auxilie tomar essa guinada e essa virada de chave para utilizar ela cada vez de forma mais consciente, tá? Então, o que eu estou dizendo? Primeiro, você percebeu que precisa de um letramento científico para compreender essa academia, da graduação e da pós-graduação. Você percebeu que as informações são um pouco escusas, às vezes as pessoas não falam tudo ao mesmo tempo. E você percebeu agora que é preciso não só conhecer o teu problema de pesquisa, o teu orientador e a tua sala de aula, você precisa saber o que essa comunidade científica como um todo fala. E aí a técnica de leitura entra com essa dimensão. Não é que você escolheu apenas um autor para ler, é a importância desse autor dentro dessa comunidade científica. Não sei se vocês conhecem um autor chamado Deleuze. Então, o Deleuze é um filósofo que tem vários pensamentos, e um deles ele fala do rizoma. E a ideia de rizoma e de agenciamento atravessa quase todas as áreas das humanidades, certo? Então, não é só citar o Deleuze, ler o Deleuze. É você entender se ele tem peso dentro da sua comunidade científica, entendeu? Então, a técnica de leitura, após o momento ali que eu estou solicitando a vocês para fazer um retorno ao projeto de pesquisa, as sugestões teóricas que vocês sugeriram, o caminho metodológico que vocês sugeriram, é observar elementos que você já tem, tá? Então,
A primeira coisa que eu peço que vocês façam é olhar o que vocês já têm. Olhar com calma, observar mesmo, entender a noção da proposta problemática que você sugeriu. Depois você vai perceber o que é o macro da tua área. Quando você tiver noção do macro da tua área, quem são os principais teóricos da tua área, ali está a nossa chave da técnica de leitura de hoje. Então, esse segundo momento da aula, eu espero que se torne em exercício pós-aula e durante a semana, mas não vou falar nada de diferente que vocês já não tenham escutado, principalmente aqui no grupo também, né? Eu já falei em alguns comentários de forma individual, fui lá, comentei, gente, os fichamentos estão em dia, vocês estão usando fichamento? Fichamento é uma técnica de leitura, é uma técnica da comunidade científica. O que acontece? Por que o fichamento... Então vamos lá, vamos falar sobre o fichamento. Por que o fichamento é a nossa maravilha? Tô vendo aqui coraçõezinhos, né? Mas olha só, por que o fichamento é a nossa maravilha, mas o fichamento mal aproveitado, ele acaba se tornando uma pedra no nosso caminho, né? Uma pedra no nosso sapato. Ele não ajuda, ele atrapalha. A partir do momento que você tem dimensão da sua comunidade científica e você tem os principais nomes, a técnica de leitura que eu vou disponibilizar para vocês, que é o fichamento, o uso de fichas, precisa no mínimo de 3 leituras desses nomes, desses grandes nomes da sua área. Ah, professora Fidelane, mas eu trabalho com uma questão afrocentrada e aí eu quero propor um novo caminho teórico, eu quero uma nova leitura, eu quero que a academia entenda essa minha nova proposta. E tá certo, esse teu pensamento está certo. Só que a utilização de fichas e a leitura de autores considerados autores canônicos ou não canônicos, o autor que você está propondo, pode ser feito nessa mesma técnica. Você pode utilizar essa mesma técnica que o seu orientador está te propondo para ler Deleuze, por exemplo, que é um autor branco e canônico. Você pode utilizar essa técnica para ler Deleuze, assim como você pode utilizar essa técnica para ler Conceição Evaristo, tá bom? É essa a diferenciação que nós precisamos ter. A escrita acadêmica, as técnicas de absorção da escrita acadêmica podem ser utilizadas para você fazer nos seus trabalhos com outras propostas epistemológicas. Existe uma construção no Brasil de que nós estamos em busca, né, os intelectuais estão em busca de uma nova episteme que não sufoque, né, as construções étnicos-raciais. Isso é super possível. Mas a nossa aula está trabalhando de como você pode... ela está centrada em como nós podemos utilizar as técnicas da academia a nosso favor. E não sufocar e patinar e nos sentirmos cada vez mais... como é que eu diria? A academia ela tem a sensação de que como se a gente nunca estivesse alcançando o todo. E aí a minha proposta com a aula de hoje é: utilizando as técnicas certas, nós vamos ter a mente mais tranquila para galgar outros lugares teóricos, tá bom? Então funciona o seguinte: você vai escolher os 3 principais autores da tua área, aqueles que tiveram maior impacto, aqueles que realmente fizeram construções argumentativas palpáveis, as quais você pode construir novas abordagens. Você escolhe os 3 principais autores e cada um deles você vai ler 3 vezes, da seguinte forma. A primeira leitura desse autor, você vai anotar em fichas as ideias centrais, a temática central de cada subcapítulo. A primeira leitura, você não vai fazer uma leitura fragmentada, onde você para em algo que você conhece ou em algo familiar, porque esse é um erro de leitura que a gente faz, que a gente traz vícios de leitura e não adequa para a academia. Então, a primeira ação é perceber, você não ler o parágrafo até onde você compreende alguma coisa. Você vai ler e depois fazer uma busca pelo o tema central que o autor trouxe, tá bom? Então, esse primeiro nível de leitura técnica, você vai ler a obra, o artigo ou o capítulo que ele chamou a atenção, fazendo essa primeira leitura técnica, absorvendo ou anotando somente as temáticas de cada subcapítulo. Essa é a primeira leitura. Vamos supor que você tenha um artigo aí de 27 páginas.
Essa é a primeira etapa do exercício que você vai fazer. Anotar apenas as temáticas. Olha, o autor trabalhou tal temática no primeiro subcapítulo. Apenas isso. Numa segunda leitura, você não vai anotar somente as temáticas. A temática já está feita. Mas como é um exercício gradativo, né? Um exercício que você parte do que você já tem para executar o próximo nível, tá? Em fichas, pessoal, escolham fichas que vocês possam utilizar mais de uma vez, tá bom? Depois eu explico o sentido disso. Além de você fazer os temas, nessa segunda leitura, que é um fichamento mais detalhado, você vai trazer vamos lá, você vai nomear as tarefas do autor. O que é isso? O autor usou o primeiro subtópico para explicar algo. Só que ele não utilizou a primeira pessoa e não disse, olha, estou explicando o seguinte fenômeno em contraponto com o fenômeno X. E você vai nomear, vai escrever. No parágrafo 2º do capítulo tal, o autor explicou tal conceito. Ponto. Ali já está suficiente, você continua a leitura. Não sei se voltou para vocês, enfim, teve uma questão da internet aqui, tá? Então, você vai nomear as tarefas do autor. Gente, essa parte é fantástica. E se vocês trabalharem essa técnica de nomear as ações do autor, vai facilitar muito fazer essa retomada com o autor. Porque você vai ter uma intimidade tão grande para falar sobre esse autor que você vai saber, inclusive, quais foram as técnicas, os argumentos que ele foi utilizando para construir o pensamento, tá? Então, essa é a segunda leitura. E na terceira leitura, é importante que vocês sigam até o terceiro nível do fichamento, tá? Eu aconselho fazerem isso num texto de menor volume. Não peguem uma tese de 250 páginas para vocês fazerem o primeiro exercício do fichamento proposto nessa aula. Aí um artigo, sei lá, até de 40 páginas, ou um capítulo de até 40 páginas, ou um artigo científico interessante da tua área. O importante... Peraí, gente, deixa eu só resolver uma questãozinha aqui, que surgiu aqui no... Pronto. O importante é que você execute as 3 etapas. Então, finalmente, qual é a terceira etapa dessa técnica de leitura que é o fichamento? A terceira leitura, vocês vão identificar qual é a tese. Aqui, vocês já vão construir um pequeno resumo com as suas palavras sobre o que você entendeu, apontando qual é a tese desse autor, qual foi a razão que fez com que ele levantasse toda essa teoria, essa discussão. Então, você vai mostrar qual é a tese, o problema que esse autor levantou. A tese e o problema. A tese é como ele desenvolveu os argumentos, como ele foi se posicionando, levantando a ideia e defendendo essa ideia. Essa é a tese. Como ele apontou e resolveu a problemática. E, por fim, quais foram o caminho, quais foram, né, os processos argumentativos que esse autor escolheu. Digo novamente. Primeiro, você vai descobrir o que esse autor levantou como problema e como ele levantou as possíveis soluções. Qual foi a tese de posicionamento que ele foi defendendo ao longo do texto. E qual foi o caminho argumentativo desse autor. Pessoal, se vocês conseguirem executar esse exercício com facilidade, com intimidade, vocês vão ganhar assim, um tempo inexplicável na vida acadêmica de vocês. Obviamente, ao longo do processo acadêmico, a gente escuta vários conselhos e várias coisas que a gente não testa, de que a gente não vê sentido ou realmente não leva aquilo como chave da vida acadêmica. E a chave da vida acadêmica é você encontrar os autores de grande peso, conseguirem fazer de maneira técnica pelo menos 3 leituras desse autor, anotando devidamente, com profundidade, as fichas, e utilizar esses argumentos em todas as discussões em sala de aula, utilizar esses argumentos em discussões com os colegas, utilizar esses argumentos
em construções de artigos científicos, utilizar esses argumentos não só no trabalho que você está realizando ali no momento. Esse é o grande lance da academia. Você aprende a absorver o texto de maneira técnica, porque você vai precisar desse texto, dessas fichas, ao longo de toda a sua formação. Se você está no mestrado, no primeiro semestre, e a disciplina de fundamentos da teoria literária, por exemplo, que é da minha área, fundamentos da teoria literária, te mostrou quem são os principais autores, executa as fichas, executa a técnica das fichas, guarda essas fichas, que você vai perceber que você vai frequentemente recorrer a essas fichas. Elas não devem ser fichas descartadas, é um portfólio da tua vida acadêmica. Ali você tem o suprassumo dos principais autores. E se você ainda não tem o suprassumo dos principais autores, fica parecendo o tempo inteiro que tá difícil argumentar dentro dessa tua comunidade científica, porque você não tem os subsídios necessários para entrar nas discussões em sala, ou fomentar as discussões e sustentar as discussões nos artigos científicos. Então, a utilização dessa técnica faz com que você sobreviva à academia de um jeito mais leve, porque você vai ter sempre argumentos, que as suas fichas vão ser sempre revisadas, rememoradas, revisitadas, reestabelecidas, tá bom? Então, essa técnica da leitura, através das fichas, em 3 níveis de leitura e anotações distintas. A primeira, vamos revisar aqui, tá, gente? Para quem não anotou, anotem. A primeira leitura, você vai anotar os eixos temáticos de cada parágrafo, ou cada subtítulo, tá bom? Anote o tema, de que ele tá falando. Quais são os conceitos que ele trouxe aqui? O tema, simplesmente o tema de todo o texto. Finalizou a leitura, no próximo momento, a segunda leitura você vai anotar, vai nomear as ações do autor. O autor está explicando, no parágrafo 2º, o autor explicou tal conceito. No parágrafo 3º, o autor correlacionou o conceito X com o conceito Y. No terceiro subtópico, o autor trouxe uma revisão de literatura e apresentou tais e tais fulanos, mas você vai nomear as ações daquele autor durante o texto. E no terceiro momento, você vai ali, com suas palavras, discorrer sobre a problemática que aquele autor trouxe, qual foi a tese argumentativa que ele levantou, qual foi o caminho argumentativo que ele executou. Pessoal, isso é uma ferramenta que faz valer a pena a vida acadêmica, tá? Utilizem e depois a gente conversa com os efeitos que ela vai fazer. E, por fim, vamos falar sobre a ferramenta da escrita acadêmica. E, obviamente, eu já deixei bem claro, né? E vocês também sabem da importância disso, não estou trazendo nenhuma novidade aqui para a comunidade acadêmica, eu estou trazendo novos olhares para o quanto essas técnicas são poderosas, tá? Mas, obviamente, que a técnica de escrita está muito atrelada à técnica de leitura. Só que agora, a técnica de escrita, por exemplo, vocês estão na fase da escrita, tem várias fichas prontas, o que fazer para a sua voz aparecer? Como fazer para que agora você tenha, né, subsídios necessários para que a sua voz sobressaia a voz daqueles autores. Na técnica de leitura, gente, tem 2 aspectos, tá? 2 aspectos. Um dos aspectos, ele é de nível temático conceitual. O que é esse nível temático conceitual? Mas o primeiro aspecto é que ele é de nível temático conceitual, e o segundo aspecto, ele é um aspecto técnico da escrita. O aspecto temático conceitual está na possibilidade que, quando você executa muito bem as técnicas de leitura, você consegue absorver a estrutura argumentativa da sua comunidade científica. Em dimensões práticas, ou exemplificando, de que se trata isso? Quando você lê de maneira técnica alguns autores da sua área, você aprende como argumentar. Você aprende como argumentar, como a argumentação crítica foi desenvolvida. Você entendeu que os conceitos vieram de uma tradição de conceitos e que ele citou
outros nomes. E ele concordou ou discordou de determinados autores. Então, essa tradição argumentativa, ela é muito válida na hora da escrita. Porque se o teu autor principal discorda de uma teoria X e você concorda com esse autor, então subentende-se que você não pode pegar o autor Y e Z e colocar no parágrafo seguinte, tá? Então, essa técnica de escrita, que vai levar em consideração, eu diria, essa intertextualidade, é perceber o quanto teus autores estão conversando ou discordando de outros autores. Isso é muito importante. Dentro da comunidade acadêmica, a gente percebe a dimensão disso. Às vezes você vê um colega citar um teórico, mas aquele teórico discordou do outro, e aí você faz um compilado e usa todos os teóricos porque eles eram contemporâneos e estão todos ali na sua dissertação. Isso é um equívoco muito grande na hora da escrita. E isso dificulta e traz outros processos, tá bom? Então, a dimensão técnica que eu preciso que vocês compreendam, e ela só vem através da técnica executada, a técnica de leitura. A noção da técnica de escrita é perceber o quanto você está dentro de uma esteira argumentativa, de uma esteira de conceitos. Você não está nem inventando os conceitos e mesmo os trabalhos que estão trabalhando e propondo questões pós-coloniais, reivindicando um lugar de escrita, trazendo aí as perspectivas de intelectualidade negra. Mesmo que você esteja trazendo conceitos novos para a academia, você está inserido dentro de uma linha argumentativa, né? Eu coloquei assim, para sedimentar um argumento, você precisa saber quais são as tradições textuais que fundamentam a linha de raciocínio que você está trazendo, tá bom? Então, não desconsiderem o poder da intertextualidade do trabalho de vocês, tá? Então, por isso que quando eu trabalho no recorte muito determinado, muito sério dos teóricos, é exatamente isso, saber se um teórico não está discordando do outro, e você está usando os dois ali como se a linha de raciocínio deles estivessem favorecendo o teu trabalho. Isso dificulta com que você... dificulta para você construir um texto escrito de maneira favorável. Na verdade, se você utilizar um autor que discorda do outro no seu trabalho, essa fragilidade vai ser pega ali pelo seu orientador e isso pode trazer transtornos. Então, percebam, a atividade escrita está inserida numa tradição argumentativa. E mesmo que você esteja contrapondo essa tradição argumentativa, você precisa citar quem você está contrapondo, tá bom? Então, percebam a intertextualidade teórica pautando os primeiros passos da escrita. Esse é essencial. Esses são os aspectos temático-conceitual. Antes de escrever, é preciso saber sobre a construção argumentativa que você vai, digamos assim, se apropriar. Então, qual é a dimensão técnica da escrita? Que de algum modo já ficou evidente. Que para fixar, que a escrita, ela é um segundo passo. Ela não é o primeiro passo. Se até hoje você compreende que o teu problema é escrever, ou que isso traz um transtorno, uma ansiedade, custa bastante o ato da escrita, você precisa entender que ela não é só escrita. Tem que existir esse momento anterior, que é a leitura e a leitura de maneira técnica. Execute a leitura de maneira técnica e aí você vai conseguir executar a escrita de maneira técnica um pouco mais, digamos assim, eu não vou utilizar a palavra fácil, né? Porque a escrita acadêmica não vai te trazer essa noção de facilidade, mas você toma um pouco mais de intimidade com o teu texto escrito, a partir do momento que você executa as técnicas de leitura, tá bom? Então, a parte técnica da escrita é perceber que ela nunca está desassociada da leitura, tá? Então, para você fixar as capacidades argumentativas daquele autor, você precisa lê-lo. E para você conseguir executar os trâmites de argumentação, você precisa
dessa leitura e posteriormente da escrita. Então é só associar a leitura e a escrita. Nunca desassociem essas duas etapas. E o terceiro momento técnico da escrita é a utilização das fichas. E aí entra a nossa expertise. A utilização das fichas é muito importante. Por quê? Se antes você estava escrevendo somente as unidades temáticas, depois você escreveu e nomeou as atividades do seu autor, e por fim você fez um resumo muito conciso, explicando qual foi a problemática, a tese argumentativa e explicando o caminho argumentativo daquele autor, você não pode simplesmente transcrever aquilo para o seu trabalho, tá? Porque agora você compreende a construção argumentativa da sua área, você, em certa medida, consegue ou não ainda executar aquelas elaborações argumentativas, mas agora é a hora de testar. Partindo principalmente, ou você pode partir, segundo o autor fulano de tal, que no trabalho tal, conseguiu arguir tais e tais aspectos, construiu argumentativamente a seguinte tese, é possível inferir tais e tais elementos, e aí você vai liberando a tua postura dentro desse texto, em níveis diferentes. O nível de interferência autoral de uma tese é diferente da interferência autoral de um TCC, tá? A exigência técnica do TCC é que você consiga discorrer facilmente sobre vários autores e fazer um compilado de conteúdos dentro da sua área. De alguma maneira você vai contribuir para a sua comunidade. Se é uma revisão de literatura, por exemplo, você vai contribuir para a sua comunidade acadêmica com esse recorte de revisão literária que você fez. A tese já exige um nível de ineditismo, você vai defender uma tese. Então você vai pincelar os autores, você vai trazer eles para a tua argumentação, mas eles não vão ser o centro do teu diálogo, tá bom? Então essa é a nuance da técnica de escrita. Você precisa perceber que ela está inserida, a técnica de escrita é perceber que antes de começar a escrever, você reconhece o padrão dos caminhos argumentativos da sua área e vai tentar reproduzi-los. Pode parecer nada significativo, mas é assim que a gente aprende a escrever. Você aprende esses padrões da escrita nos textos que você está lendo e fazendo as fichas, você absorve aquele formato de argumentar. E isso, pessoal, dentro de uma aula de construção de debate, fica sem evidência. Mas isso é meio que natural. À medida que você lê e absorve a construção argumentativa dos seus teóricos, você consegue ou não executar. E quando isso se torna de uma maneira... vem à tona de maneira consciente, você busca executar essa construção de raciocínio, tá? Eu tô dentro da área da teoria literária. E aí um seguinte autor, ele contraventou as normas da construção do texto literário. Eu aprendo a escrever dessa maneira. A partir do momento que eu concordo e quero dar um salto, eu quero partir do que aquele teórico fez, de algum modo eu também escrevo parecido com aquele autor, tá bom? Então essas são as dimensões da técnica de escrita. Você perceber esse contexto temático contextual, essa intertextualidade entre os teóricos, perceber a dimensão da leitura como primeiro passo antes da escrita, né? E a utilização correta das fichas que você já fez na primeira técnica de leitura. Não dá para utilizar a técnica de escrita sem antes ter executado muito bem as etapas da técnica de leitura, tá? E uma das tarefas que eu quero para a aula de hoje... Nossa, já são 8h49, passou bem rápido, mas a gente conseguiu pontuar muito bem da maneira que eu planejei os aspectos gerais, né, da escrita acadêmica, né, o que é esse letramento científico. Depois nós vimos 3 dimensões das técnicas da leitura e 3 dimensões também, né, da técnica de escrita, tá bom? Então, apresentando para vocês essas 3 etapas da aula, esse final da nossa aula, essa finalização desse momento, é onde eu vou poder abrir para vocês algumas dicas gerais,
tá? Sobre a academia, como ela se comporta, do porquê que é difícil perceber uma parceria ou digamos assim, um espírito colaborativo dentro da academia, como é que isso se instaura e como é que às vezes vocês passam, mesmo dentro de uma sala de aula de mestrado cheia de pessoas, cheia de colegas, vocês chegam em casa se sentindo cada vez mais sozinhos ou fragilizados na escrita. Essa sensação de não dividir o conteúdo, de não dividir as técnicas, ela chega muito forte porque subentende-se que todo mundo sabe. E essa é a pior sensação de um pós-graduando, porque você olha para os seus colegas e fala assim, mas eles sabem tudo. E meus professores sabem tudo, todo mundo sabe tudo e eu preciso saber tudo, porque tá tudo muito óbvio. As pessoas param de falar o óbvio, param de exigir o óbvio, param de exigir as técnicas, não executam as técnicas e a academia vai ficando cada vez mais esse bicho papão onde a gente não consegue chegar. Parece que tá tudo sendo feito intuitivamente, onde as coisas não têm muito uma lógica, tá bom? Então, uma das principais dicas que eu trouxe para vocês nesse momento de finalização, e aí vocês podem agora, por favor, colocar perguntas, tem muita interação. Existem outras técnicas de leitura além do fichamento? Tem outras técnicas de leitura além do fichamento, mas eu diria, a técnica de você ler despretensiosamente o texto e fazendo apenas anotações, tem as fichas, tem os mapas mentais, vocês podem fazer mapas mentais, e tem a leitura associada à oralidade. Você lê o tópico sem anotar nada, ou vai construindo ali mentalmente, e depois você explica essa leitura para alguém. E isso é fantástico também, tá? Mas pensando na escrita acadêmica, que você já exercita a escrita, a técnica do fichamento, ela é primordial, assim, tá? Você pode até utilizar as outras técnicas, fazer o mapa mental, por exemplo. Na área da saúde, você tem facilidade com imagens, aí você tem a questão da utilização forte dos números, então você acha que fazendo gráficos para entender o texto pode ser que facilite. Pode ser uma solução, e é uma solução utilizada em determinadas áreas. No entanto, se você estiver realmente preocupada com a nuance da escrita, Kelly, é importante que o fichamento seja assim a técnica que você domine, tá? Então, utilize a técnica do fichamento, porque o fichar, você já está executando a etapa da escrita, tá? Você está aprendendo a arguir de maneira escrita e isso já te traz ali um portfólio. E lembre-se, tá? Essa pode ser anotada como uma das dicas. As fichas não podem jamais serem descartadas. Aquilo é o teu portfólio acadêmico. Portfólio acadêmico que você pode construir aulas depois, apresentações para simpósios. Você pode levar isso como uma arguição para um debate acadêmico em sala de aula, tá? Então, assim, é importante que vocês percebam que essa técnica vai favorecer toda a formação, toda a vida acadêmica de vocês. Quem está dentro da graduação e escuta e consegue executar bem a técnica do fichamento, vai galgar as outras etapas da pós-graduação com muita mais facilidade. Você vai conseguir utilizar aquelas fichas para muitos outros trabalhos, não é só para aquele trabalho imediato que você está fazendo, tá bom? Então, as fichas, assim, é disparado algo que pode te favorecer a escrita. Agora, se o teu objetivo variar, então já vai utilizando as outras técnicas, né? Os rascunhos, e depois você vai utilizar, pode ter a técnica do mapeamento e também essa que você treina a oralidade. Eu adoro essa que eu treino a oralidade, né? Ler o texto e tentar explicar para alguém. Isso é fascinante, tá? E isso te amadurece, te deixa um pouco mais resistente à academia. Mas, por favor, né? Tem um modus operandi da academia que às vezes assusta, porque todo mundo já leu tudo também, né? Na academia ninguém pode dizer que não leu algo ou determinado autor. Então, eu trabalho na perspectiva de que, se você ainda não leu aquele autor X e ele é recorrente na sua área, você dá as duas uma. Ou você vai retirar um tempo para lê-lo, ou você vai pontuar que não leu. Dizer, olha, ele é importante para minha área.
e foi importante em determinado momento. Mas, a partir da minha construção teórica, ele não é mais tão relevante. Eu trabalho na construção tal e tal. Então, a honestidade na academia neste nível cria um ambiente mais saudável, para que vocês não se sintam pressionados a dizer que leram tudo. Porque não existe ler tudo, existe um recorte teórico que você faz e você se aprofunda. Essa é uma das nuances da academia, né? As especialidades, elas acontecem porque você vai fazendo recortes teóricos e vai amadurecendo dentro desse recorte teórico, tá bom? Então, isso também entra como uma dica. Deixa eu ver aqui se tem mais... No WhatsApp lá, eu coloquei as perguntas tudo lá. Tá, tem algumas perguntas aqui no WhatsApp. No teu WhatsApp. Eu te mandei. Tá. Algumas perguntas. Tá bom. Tá aqui as perguntas. Antes de dar uma conferida aqui, que eu já vi que tem umas perguntas bem legais, mas deixa eu falar sobre uma dica que, assim, ela também é uma nuance da vida acadêmica e da pós-graduação que pouca gente se questiona do porquê que dura tanto tempo, né? 4 anos de doutorado, 2 anos de mestrado e 1 ano de especialização, 4 anos de graduação. Tem graduação que duram 5 anos. Qual é a grande perspectiva dessa estrutura acadêmica, do porquê que a gente passa tanto tempo para construir pensamentos e se consolidar dentro dessa carreira? Porque a parte técnica, pessoal, e aí é uma grande crítica que a comunidade acadêmica faz, a concepção, digamos assim, enfim, o que acontece? A parte técnica de execução, de leitura de texto e de escrita, ela não substitui o fundamento maior, né, dessa consolidação de saber. Do que eu estou falando? Você não entra na pós-graduação apenas para masterizar técnicas de leitura ou de escrita. Nós somos convidados da sociedade para encontrar meios de resolução de problemas práticos do dia a dia. É o oposto da Torre de Marfim. Digo isso porque a proposta central do movimento acadêmico e do Terminando a Tese é contrapor a ideia de que a academia ela está aqui apenas para conversar entre si, tá? E eu sei que vocês conseguem aí trazer os exemplos para a área de vocês. Então, historiadores, antropólogos, professores de língua portuguesa, professores de línguas estrangeiras, nós da pós-graduação, o pessoal de todas as áreas, tá, gente? Me desculpe que eu não estou elencando por áreas, mas estou dizendo que nós da comunidade acadêmica temos uma ação muito importante. Aprender as técnicas de leitura, executar as técnicas de leitura, como se fosse nosso labor principal ali. Nós temos que fazer a técnica de leitura, não tem que questionar. Nós estamos dentro da comunidade acadêmica que sobrevive através do uso de determinadas técnicas. Nada melhor do que a gente executar da melhor forma possível. Mas o grande convite da academia, o grande convite é que nós possamos perceber o quanto nossos trabalhos científicos atuam em dimensões práticas para resolver problemas da comunidade. E principalmente da comunidade onde vocês vieram. Não sei se eu me fiz entender, mas enquanto a academia, nós atuantes, estivermos preocupados apenas em fazer fichamentos técnicos e elaborar nosso trabalho de conclusão para vencer mais uma etapa da academia e ganharmos lugares ali, esse título, ele vai perdendo sentido ao longo dos anos, tá? Então, essa presença de 4 anos no doutorado é para que a gente construa um lugar de cientista que executa tarefas técnicas, sim, mas que consegue num processo aqui que é só dela, né? A internet de vez em quando ela cai, tá? Mas ela volta. Então, por isso que dura bastante tempo. E nós somos cientistas da sociedade, estamos em busca de problemas complexos. Então, não dá para resolver isso de maneira técnica e razoavelmente em um curto espaço de tempo, tá bom? Eu espero que essa questão do longo prazo e da nossa atuação prática na nossa comunidade tenha ficado claro. Então, quero que vocês depois deixem comentários pra gente conversar um pouco mais sobre isso, porque isso me interessa muito.
Se a live vai ficar gravada, tem algumas perguntas aqui. Quando que vai ser a próxima aula? Quanto tempo faz que você usa as técnicas de leitura de escrita? Existem outras? Então, pessoal, as técnicas de leitura e escrita, eu escutava sobre elas na graduação, e como eu já gostava muito de ler, eu pensava assim, quer dizer, eu usei o bah aqui, né? O pessoal lá do Pará vai me olhar e vai dizer assim, como assim, né, Fidelene? Mas enfim, pessoal, eu escutava e eu fazia letras, escutava sobre as técnicas de leitura e pensava da seguinte forma: como eu já gosto de ler, já anoto tudo, uso marca-texto, já, sabe, já tenho um nível de letramento, então não preciso utilizar as técnicas de leitura. E aí tem o Iruri Marçal para dizer ledo, engano, né? A graduação foi ficando mais penosa, difícil de executar as tarefas que eram para serem simples. Um trabalho que era para eu realizar em 3 horas, distribuía ele em 3 encontros durante a semana. Não dava. Então, a técnica da leitura chegou na minha rotina de estudos, ainda na graduação, mas depois de ter resistido um pouco a ela. Então, é por isso que ela vem como tema da primeira aula. Utilizem as técnicas de leitura. O fichamento como técnica de leitura e técnica de escrita, tá? Ele vai facilitar muito e vai fazer com que vocês tenham um salto, um ganho em tempo para executar as etapas da tese, da dissertação, da monografia ou do artigo que vocês estiverem executando. Se a live vai ficar gravada, eu acredito que sim, eu quero deixar ela gravada aqui para vocês. E quando vai ser a próxima aula? Eu vou esperar vocês, as solicitações de vocês. Eu já disse que a minha intenção é compartilhar aqui tudo de anotações que eu tenho da vida acadêmica ao longo desses mais de 10 anos. Então, seria um prazer poder chegar aqui com vocês, sei lá, a cada 2 dias e trazer uma aula aqui pelo Facebook. Porque a minha sensação é de muita gratidão. Eu uso essa palavra com todas as ressalvas, mas eu tenho muita gratidão por todos vocês estarem aqui no grupo. Então, o quanto eu puder fazer para trazer conteúdo, para abrir um diálogo com vocês, vai ser um prazer não só profissional, mas um prazer pessoal, assim, poder abrir os meus cadernos de anotações das minhas aulas e poder contribuir com vocês sobre a vida acadêmica. É um laço de confiança que eu devo a todos vocês. Então, eu vou esperar aqui nos comentários, procura, vou ver se vocês estão afim realmente de, em plena quarentena, discutir sobre escrita acadêmica. A minha é um prazer enorme sempre, mas eu preciso saber se a vocês interessa e vocês têm uma disciplina de chegar aqui e vamos saber um pouco mais sobre escrita acadêmica. Então é isso, eu vou sentir de vocês a busca pelas próximas aulas. Pessoal, eu vou tentar responder as perguntas. Existem outras técnicas de leitura, acredito que já falei. Você pode falar sobre a escrita do artigo? Posso. Numa próxima aula, então, eu posso falar sobre a escrita de um artigo, a escrita de um pré-projeto, de TCC, né? Que eu acredito que tem um grande público aqui do pessoal de TCC. Isso é bem importante a gente falar também sobre isso. O fichamento de citações. Sim, gente, sim. A aula ela foi pautada num grau de complexidade de pós-graduação. E aí eu nem cheguei a falar das citações, do fichamento de citações. É uma técnica, assim, ó, surreal. A gente deixar um Word aberto com todas as principais citações daquele tema que você está trabalhando, isso é fantástico. É uma mão na roda, você consegue aí adiantar o seu texto, assim, enfim. A gente tem que marcar uma aula para falar sobre revisões, as etapas das revisões. Eu acho que isso faz toda a diferença. E isso é um conteúdo que fica muito escuso. Ninguém fala muito sobre revisão. Como assim revisão? Vamos for contratar alguém, então qual é a importância de contratar alguém? Ou quais são os níveis de revisões que o autor consegue fazer? Até que ponto você consegue corrigir o seu próprio texto, tá? Então acho que uma aula sobre revisão seria muito importante. O que mais? Falar sobre a resenha também. A resenha é bem legal. A diferença de artigo e resenha. A diferença de ensaio e escrita acadêmica. Também eu acho que seria muito interessante. E tem um comentário aqui muito fofo. Uma maravilha ouvi-la, né? Obrigado pela generosidade e compartilhar seu processo. Estou aqui para perder o medo de um caminho que sei que é meu. Ai, que lindo.
Doçura, paciência e muita técnica. Foi uma aula inspiradora. Ah, que amor! Obrigada, gente. Olha, o que eu puder fazer por vocês e por essa comunidade, e principalmente para manter acesa a chama de que somos nós os agentes. Somos nós que vamos dar os próximos passos dentro da comunidade acadêmica, tá bom? É uma responsabilidade que eu quero que cada um de nós possamos levar para os próximos exercícios práticos. Não vou me estender muito para que a aula não fique muito cansativa, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: eu anotei aqui que um dos motivos, o motivo que fez com que você escolhesse o seu tema de pesquisa não pode ser esquecido, tá? E essa frase vai fazer sentido ao longo das próximas aulas. Mas se vocês puderem, as pessoas que estão ali terminando a tese já estão cansadas, ou estão escrevendo um artigo, cansados, o TCC. Gente, relembre o motivo que te levou a pesquisar aquilo. Aquela chama, aquele desejo, aquela paixão por descobrir algo, tem que fazer parte de todo o processo. Obviamente, a vida acadêmica às vezes se torna cansativa, mas nós precisamos manter o desejo, manter acesa a memória do que fez com que a gente escolhesse esse caminho antes, tá bom? Eu tenho certeza que juntos vamos conseguir desmistificar um pouco essa academia e juntos vamos conseguir propor um novo ambiente acadêmico. Esse é o grande objetivo do movimento acadêmico, tá? Gente, eu tenho um canal no Telegram. O que acontece lá no Telegram? Lá eu não estou refém aqui do Facebook poder anunciar ou não os posts e as aulas, tá bom? Então lá é um canal mais seguro, cabe bastante gente. Eu espero que vocês possam ali no Instagram, Movimento Acadêmico, tá? O Instagram mudou, não é mais Terminando a Tese. Tem mais de 200 pessoas e a minha é um número muito expressivo, tá bom? Lá no Instagram, chama Movimento Acadêmico, tem o link para todas as demais plataformas que eu uso. Então, eu vou começar a colocar as aulas no YouTube, quero dizer, tá? O Facebook permanece Terminando a Tese, então essa comunidade aqui vai permanecer com esse nome. Lá no Instagram, vocês vão ter contato com todos os links das minhas redes sociais, que é Movimento Acadêmico. Chama os colegas de vocês que estão preocupados, estão nessa vida acadêmica e preocupados com os próximos passos, porque essa é uma comunidade onde nós estamos descobrindo quais são os próximos passos, tá bom? E digo isso, pessoal, para que vocês não tenham a aula técnica como um todo, tá? O movimento acadêmico é mais do que masterizar as técnicas da academia. Nós estamos aqui para propor novas estruturas acadêmicas. Foi um prazer enorme estar com vocês. Eu quero ver a presença de vocês massivamente lá no Telegram e no Instagram também. Divulguem o máximo que vocês puderem. Eu quero colocar conteúdo no YouTube de qualidade, conteúdo realmente que faça com que vocês se sintam um pouco amparados durante esse processo e esse período de academia e pós-graduação, tá bom? Foi um prazer enorme, eu espero ter contribuído de alguma forma, espero que nos comentários vocês colocando as dúvidas e colocando se vocês colocaram em prática as técnicas de leitura e de escrita, tá bom? Até mais e até a nossa próxima aula. Foi um prazer todo meu.